E eu vou falar e você vai repetir, tá? Isso é de um pastor mais antigo e aí os mais novos vão seguindo. Eu vou falar e você vai repetir. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Agora, de reto assim, comprido, não vou cortar mais. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Agora pode sentar. Não, eu ia falar pode morrer de novo, né? Mas muito bem, gente. Nós vamos apresentar aqui algumas evidências da ressurreição de Jesus. Em 2025, atenção a essa história. Um cidadão chamado José Ismael, lá na cidade de Sumaré, em São Paulo, ele morreu, foi enterrado provisoriamente num lugar e a família resolveu transportar o corpo dele de um lugar para outro. E aí, quando foi pedir para o pessoal lá do cemitério para transportar os restos dele de uma sepultura para outra, um jazigo para outro, quando abriram, descobriram que não tinha nada, sumiu. O morto sumiu. Isso saiu nos jornais, a família denunciou, virou caso de polícia, por quê? Como é que pode um morto sumir? Ninguém sabia onde estava o corpo do cidadão, do José. E aí, o caso foi registrado pela Secretaria de Segurança Pública, na delegacia, como destruição, subtração ou ocultação de cadáver. E até ontem, o José ainda não tinha sido encontrado. Várias hipóteses foram sugeridas. Apenas uma ninguém sugeriu. Ninguém propôs que o José ressuscitou. Ninguém, nem a família falou assim, eu acho que ele ressuscitou. Ninguém falou isso. Roubaram o corpo, fizeram alguma coisa, tiraram os ossos, alguma coisa assim. No caso de Jesus, também houve um desaparecimento de um corpo de um morto. Porém, esse morto apareceu para muita gente. Não mais como um morto. Se Jesus não ressuscitou, a fé que vocês têm é uma fé inútil ou vã. Ok? Então é muito importante para a fé cristã o fato de Jesus ter ressuscitado. Próximo slide, por favor. Só que para avaliar essa questão, a gente precisa utilizar a metodologia correta, gente. A metodologia científica, ela não é só empírica, como a gente aprende no ensino médio. Então, não tem como provar a ressurreição de Jesus num laboratório. Você teria que repetir uma ressurreição em laboratório. A gente não tem o DNA, não tem o sangue. A gente sequer sabe com exatidão onde ele foi sepultado. Existem 2 lugares ali discutidos, né? Mas a gente não tem muita certeza. Então, é outro tipo de metodologia, a metodologia histórica. Como é que a gente estuda eventos históricos antigos? É essa metodologia que a gente vai utilizar e não a metodologia empírica. Próximo slide, por favor. O que aconteceu, então, após a morte de Jesus? Passo a passo. Atenção, meu amigo. No século I, quando Jesus morreu, esses passos eram seguidos pelos judeus, tá certo? Primeiro, confirmar que o cidadão tinha morrido. A morte foi verificada pelos romanos. Vocês se lembram como? Como que os soldados verificaram? Próximo slide aí, vamos lá, próximo slide. Eles praticavam o crurifragium, que era quebrar as pernas. E a segunda coisa, o cidadão foi lá e furou Jesus para verificar. E o que saiu, gente? Água e sangue. Comprovando ou afirmando que Jesus, de fato, estava morto. A morte tinha sido confirmada. Próximo slide. Segundo passo era o seguinte: a autorização para remover o corpo. José de Arimateia pediu o corpo para Pilatos, lembra? De acordo com a regra da época, para autorizar, Pilatos tinha que reconhecer que o cidadão estava morto.
tinha que ter uma autorização. Está morto, pode tirar. Então, se ele foi autorizado a remover o corpo de Jesus, significa que a autoridade romana oficialmente confirmou a morte antes de liberar. Próximo slide. Aí vem a retirada do corpo. Isso aconteceu já no final da tarde, retiraram o corpo. Próximo slide. Como retiraram o corpo? Veja, remover os cravos das mãos, aqui no pulso, né? Mão e pulso, nessa região, dos pés também. O corpo era cuidadosamente descido da cruz e usavam um lençol como maca, né? Um pedaço de pano ali. E dois homens importantes participaram disso. Quem lembra? Dois homens importantes, da elite. José de Arimateia e Nicodemos. Ou seja, homens respeitáveis na sociedade judaica participaram desse momento. Isso é importante você saber, porque depois vão acusar de ser uma farsa, uma mentira, um roubo. Mas esses dois homens importantes da sociedade judaica participaram desse momento. Pode passar para o próximo. Aí vem a limpeza inicial do corpo. O nome é tahará. Tahará é o ritual judaico de limpar um corpo. Não é mumificação. Não é a prática como a dos egípcios, tá? Era apenas a lavagem do corpo, que é praticada, inclusive, pelos árabes muçulmanos até hoje também, algo parecido. Próximo slide. No caso do tahará, no caso dessa lavagem, eles removiam o excesso de sangue, removiam a sujeira, mas no caso de Jesus, eles não chegaram a fazer o ritual de lavar o corpo completamente. E eu queria que vocês me dissessem por quê. Porque estava chegando o sábado. Então foi meio corrido o negócio. Deram ali uma lavada no corpo de Jesus rápida. E o texto fala, porque estava chegando o sábado. Então o ritual ele foi incompleto. Ok? Incompleto, rápido, para não transgredir o sábado. E quando as mulheres decidem voltar no domingo, o texto diz que elas traziam os ungüentos, especiarias e tal, para poder meio que completar o ritual que tinha sido interrompido ali. Certo? Para frente, próximo slide. O Nicodemos trouxe uma mistura de mirra e aloés. Veja, eu calculei ali porque o texto de João ele menciona 100 libras romanas. Isso dá em torno de 30 quilos de especiarias. 30 quilos, não é pouca coisa. De 30 a 35 quilos. Próximo slide. Como que usavam isso, gente? Eles faziam essências aromáticas para poder honrar o corpo do morto e para poder também ajudar a reduzir os odores da decomposição. Os odores corporais, a decomposição. Lembrando, não era um embalsamamento egípcio. Não era mumificação. Não havia remoção de órgãos. Era só um banho e, na hora de enfaixar, usavam as especiarias juntos ali. Próximo passo, sexto passo. Vinha o enfaixamento com os panos, os lençóis ou tiras de linho. Atenção que essa é a parte mais importante aqui. Próximo slide. São 3 tipos de panos usados ali. E no texto grego essas palavras aparecem. O primeiro pano é o sindom, que é um lençol grande. Então enrolavam o corpo num lençol grande, chamado sindom, ok? Mas esse não era o único pedaço de pano que era utilizado. Utilizavam outros. Próximo slide. Próximo slide. Aí você tem os 2 outros tipos de pano. Olha só, interessante isso aí. Otônia é uma palavra grega que está no plural. Então eram faixas ou tiras de linho que era usado para enrolar o corpo, ok? Várias tiras de linho. Não era uma peça única, meu irmão. Atenção nesse detalhe. Não era uma peça única. Eram várias tiras, enrolando. E a palavra sudarion, te lembra o que é essa palavra? Sudarion. O que é o santo sudário? É um pano que dizem que foi enrolado o corpo de Jesus e tem as marcas, né? Só que o sudarion, gente, era só para a cabeça. Não era para o corpo inteiro. Era só para a cabeça. Isso está escrito na Bíblia. Esse detalhe muita gente passa por alto. Era o lenço que envolvia a cabeça. Então você tem sindom, que é o lençol,
Você tem a otônia, as otônias, né? Já é plural, são as faixas. E você tem o sudário, que era para a cabeça. Próximo slide. Aliás, quando Pedro e João vão ao sepulcro, já vazio, o texto destaca que Pedro viu os otônia, os linhos, os pedaços de linhos postos ali, e ele viu o sudário enrolado, separado, num lugar à parte. Talvez na sua Bíblia esteja escrito dobrado. Aí você imagina que era um lençol, o primeiro, né? O lençolzão que Jesus... Não, era só a parte da cabeça, ficou enroladinho de maneira organizada. E as faixas caíram ali no chão. A impressão que dá quando você lê em grego, atenção aqui, é que o corpo simplesmente desapareceu, sumiu, e aquilo ficou oco e caiu. O que eu quero dizer para você é que não houve desenfaixamento, não foi desenrolado. Estão me entendendo? Não foi desenrolado. Essa é a impressão que você tem quando você lê em grego ali. Já está no próximo, né? E aí vem a fase final, que é a deposição do corpo no interior do sepulcro. Deixaram o corpo ali, fecharam a tumba com a pedra, como a gente conhece, mas os críticos, o que os críticos dizem? Como que eles explicam que o túmulo foi encontrado vazio? Próximo slide. A primeira objeção é: roubaram o corpo. E isso está na Bíblia. Essa objeção foi levantada pelos judeus da época de Jesus, no mesmo dia, na mesma semana. A ideia de que os discípulos roubaram o corpo para justificar a decepção deles e espalharam essa ideia de ressurreição. Roubaram o corpo. Atenção, meus amigos. Atenção. Os evangelhos dizem que os lençóis ficaram ali. Lençóis de que tipo de tecido, gente? Eu falei aqui. Tiras de linho. Linho era algo que era valioso, tá? Era valioso. O sudário ficou arrumadinho ali. Não sei quantos aqui já tiveram a infelicidade de ter a casa roubada. Quem aqui já teve a casa roubada? Rapaz, o índice de criminalidade aqui em São Luís é baixo. Vamos mudar para cá. Quase ninguém. Quase ninguém. São roubados na rua mesmo, né? Então, como é que o ladrão deixou a sua casa? Passou um pano, né? Jogou um pinho-sol no banheiro. Foi assim que ele fez? Lavou a tua louça, você chegou, já estava a loucinha lavada. Foi isso que o ladrão fez na sua casa? Como é que ele deixa o ambiente? Tudo desarrumado, quebrado. Que ladrão é esse que enrola os negocinhos, arruma tudo direitinho? Se tem uma coisa que o ladrão tem, é pressa, é ou não é? Esse ladrão aqui estava com tempo, hein? Estava com tempo, vamos arrumar, vamos botar tudo organizado, porque já que a gente vai roubar um corpo... Gente, roubar um corpo é fácil? O que você faz? Naquela época não tem Uber, naquela época não tem carro assim. Como é que transporta um corpo sem os lençóis? Atenção, se você vai roubar um corpo no século I, ele está todo enrolado, é mais prático levar enrolado ou desenrolado? Que ladrão é esse que faz tudo ao contrário, né? Eu vou roubar esse corpo, mas primeiro eu vou arrumar os lençóizinhos, porque eu tenho tempo, calma. Nem tem guarda romano lá fora, né? Claro que tinha. Aliás, esse é outro argumento. Havia guardas no local. Tem 3 grupos envolvidos aí, amigos. 3 grupos. Primeiro, os judeus, os líderes judeus, os soldados romanos, segundo, e, em terceiro lugar, os discípulos. Por partes. Os judeus não queriam que essa história de ressurreição fosse adiante. Se eles esconderam o corpo, foi a pior decisão. Se você quer acabar com esse argumento de que Jesus ressuscitou, o que você tem que fazer? Mostra o corpo, é muito óbvio. Ressuscitou nada, está aqui o corpo dele. Se você esconde o corpo, você está ajudando essa suposta mentira a ser propagada. E os romanos? Havia no século I, tem uma inscrição chamada Inscrição de Nazaré. Uma lei prevendo pena de morte para quem violasse um túmulo, especialmente para proveito próprio. Pena de morte. Os romanos não teriam razão
para esconder o corpo de Jesus. Não tinha motivo para isso, era contra a própria lei deles. A inscrição de Nazaré registra esse regulamento, né? E outra, por que alguém esconderia um corpo e deixaria uma história como a da ressurreição prosseguir adiante? E os discípulos? Como passariam pelos guardas? E por que deixar arrumado o sepulcro? Com pressa você simplesmente larga como está. Eles não passariam pelos soldados e deixariam, se eles passassem, aliás, pelos soldados, eles deixariam tudo uma bagunça ali. Próximo slide. Aqui você vai ver um túmulo típico, tá? Você tem uma caverna, né? uma gruta, um buraco, que era fechado com uma pedra redonda ou com outros formatos. Também há quadradas. É mais ou menos isso aqui. Então, esse é um túmulo típico da época. Próximo slide. Aqui existe uma hipótese. Um túmulo com duas câmaras. Você tem a primeira, onde o corpo era preparado e etc. E a segunda, onde o corpo era depositado. Pode ser que esse tenha sido o modelo da sepultura de Jesus? Pode ser, provavelmente sim. Então você tem esses dois compartimentos. No primeiro, o corpo era preparado, lavado, embrulhado com os lençóis, 3 tipos, né? Sindom, Otônia e o sudário. E então era colocado na segunda câmara. O preparo demorava entre 6 a 8 horas, porque era um costume dos judeus enterrar no mesmo dia. Um cidadão morreu, confirmou a morte, enterra rápido. Enterra já no mesmo dia. Não demora muito. Esse era o tempo necessário para preparar o corpo com ungüentos, enrolar os panos, lençóis e então colocar ali no segundo compartimento. Gente, no primeiro dia da semana, no domingo, as mulheres foram completar o trabalho de aromatização, que interromperam por causa do sábado, lembra? Isso aqui reflete também a orientação registrada no Talmud, na tradição judaica. Veja só, a tradição judaica registrada no Talmud fala que tinha que esperar até o 3º dia, para confirmar mesmo, né? Porque me parece que havia lendas ou registros tradicionais de gente que foi enterrada viva. Então vamos dar uma olhadinha lá, né? Vai que se mexeu, vai que a gente não verificou direito. Particularmente eu não creio que elas estavam seguindo essa tradição, mas existe essa explicação. Próximo slide. Então no domingo Jesus já estava enfaixado, olha só. José de Arimateia enfaixou com lençóis de linho, no plural, não foi uma mortalha única. Novamente, não foi uma peça única, faixas de linho. Ou seja, não pode ser o santo sudário tradicional aí. E João capítulo 20 fala de um pano que enrolou a cabeça e foi separado depois. Ele foi deixado à parte, arrumado, né? Ele não estava largado de qualquer jeito. Ou seja, não foi uma fuga, não foi feito com pressa. Próximo slide. Se fosse roubado, gente, imagina esse grupo aí correndo pelas ruas de Jerusalém. Madrugada. Imagina. Não ia dar nada, né? Ninguém ia perceber. Um monte de homem e mulher carregando um corpo pelado. Coisa mais normal de se ver, é ou não é? A gente vê isso todo dia por aí. Óbvio que ia chamar atenção, gente. Que método é esse? Teria que levar enrolado. Ah, não. Mas eles deixaram os panos ali justamente para inventar a história. É muita frieza, hein? O que tinha na porta do túmulo? Quem estava lá? Os soldados romanos. O que eles iam fazer? Ah, eles subornariam esses soldados romanos. Meu amigo, aí você tem que ter mais fé do que necessário para ser crente. Para acreditar nesse monte de coisinha aí. Próximo slide. E se ele tivesse tido catalepsia, desmaio? Se ele tivesse desmaiado ou sofrido catalepsia e ele mesmo saísse, ele teria que se desenrolar. Ele teria que se desenfaixar. Quem acredita nessa teoria não leva a sério o tipo de sofrimento que era a crucifixão. Uma pessoa que sofreu o que Jesus sofreu não sairia andando depois de um desmaio. Ia parar na UTI. Ele não teria condições físicas de
de sair caminhando sozinho. Próximo slide. Alguns críticos dizem que a ressurreição foi meramente simbólica. A objeção 2. Foi símbolo. É o seguinte, os teólogos liberais falam assim, Jesus não ressuscitou fisicamente. O que ressuscitou foi a ideia, a mensagem. Continuaram pregando a mensagem dele e assim ele continuou vivendo na pregação. Não deixaram a memória dele morrer. Mas o Novo Testamento trata a ressurreição de Jesus como um evento histórico. Ele foi visto, ele foi tocado. Cite um exemplo de que Jesus é tocado após a ressurreição. Tomé. Eu não vou acreditar se eu não ver as marcas. E aí Jesus aparece para ele. E aí, amigo? Toca. Cite um exemplo de Jesus comendo depois da ressurreição. Ele comeu ou não? Na verdade, ele até cozinhou, não cozinhou? Quem lembra o menu, o cardápio? Peixe. Peixinho, um peixinho assado. Que peixe que era, já não sei. Mas Jesus preparou para os discípulos. Ele cozinhou, ele falou, ele ensinou, ele foi visto, ele foi tocado, não por uma pessoa, por várias, centenas de pessoas. Para frente, um cidadão chamado Rudolf Bultmann, próximo slide. O próximo. Esse cidadão aí falou que a humanidade não aceitava mais os mitos da Bíblia. Então, para a Bíblia continuar sendo um livro relevante, a gente tinha que desmitologizar a Bíblia. Tira os mitos da Bíblia. E um desses mitos é a ressurreição de Jesus. Porque a ressurreição de Jesus foi a pregação cristã. A pregação mantém Jesus vivo na memória. Gente, mas quem estuda mitologia, a minha esposa gosta de estudar mitologia. Os mitos, eles demoram a se formarem. Tem o início da história, que pode ser até um evento histórico mesmo, e aí começam a acrescentar camadas naquela história. Séculos depois se forma uma versão de um mito, que depois se divide em outras versões de mitos, até solidificar versões conhecidas desse mesmo mito. A história de Jesus não demorou muito tempo, da ressurreição, não demorou muito tempo para se solidificar. No máximo, em 20 anos, essa história já era conhecida por todos. 20 anos. Imediatamente após a ressurreição, a história foi contada, registrada. E é a mesma história até hoje, 2000 anos depois. Não funciona como um mito. Próximo slide. Próximo slide. Aí vem a teoria do Reimarus. Não anotei o nome dele aí, né? Aliás, passa o próximo slide aí, passa. Não, volta. Era aquele mesmo. É que eu não coloquei o nome dele. Um cidadão chamado Reimarus, ele falou o seguinte. Os discípulos inventaram essa história porque eles não queriam voltar a trabalhar. Eles abandonaram a profissão, eles agora viviam do ministério, viviam seguindo Jesus. Quem era pescador não pescava mais, quem era publicano não é mais. E agora, como é que eles vão voltar para os antigos empregos? O que a gente faz? Jesus morreu. Rapaz, inventa aí que ele ressuscitou. Porque eu quero obter o meu sustento financeiro. Aí a gente cria essa religião e vão sustentar a gente. Meus amigos, eles obtiveram algum... Vou mudar a frase. Me diga, meu irmão e minha irmã, teve alguma vantagem financeira para os discípulos depois disso aí? O que eles ganharam na vida? Tá aí, ó. Volta lá, volta o slide anterior. O próximo, aliás. O próximo. É isso aí que eles ganharam, tá? Foi isso que eles ganharam. Não teve vantagem material nenhuma defender a ressurreição. Dos discípulos, dos originais, tirando Judas, quantos morreram martirizados? Quantos? Só teve um que não foi. Quem foi? E por que ele não foi morto, martirizado? Foi por falta de tentativa? Tentaram matar? Como que tentaram matar João? Numa tina de óleo fervendo. E ele foi preservado miraculosamente. Ou seja, eles não ganharam nada com essa história. Pelo contrário,
materialmente, a vida deles se tornou mais difícil, inclusive. Aí está nessa cena ali, na anterior, Pedro sendo crucificado de cabeça para baixo. Uma outra objeção é a teoria do desmaio. Já falamos dela. Jesus desmaiou e acordou sozinho e saiu. Gente. Não foi um desmaio. O flagelo, o cidadão era açoitado. Há registros de que o açoite, o chicote, chegava aos ossos. É fácil sair caminhando depois, né? Existem registros de gente que foi martirizada, não, flagelada ali, que os intestinos eram expostos. Era para bater nas costas, né? Mas de vez em quando a chicotada vinha para cá, e aqui é molinho, né? Aí grudava aquele pedacinho de osso aqui, e o guarda romano não tinha delicadeza, ele só puxava e abria. Há casos de intestinos expostos. É fácil caminhar depois disso, né? Há casos de veias e artérias visíveis, as pessoas viam, de tão aberto que ficava. Sabe como os salmos descrevem a situação de Jesus? Um arado foi passado nas minhas costas. Um arado. Foi como se passassem cada lugar do Brasil chama de um jeito, né? Aqui é arado também, né? Arado. Tá, isso aí que vocês estão falando. Eu não entendi. Bom, e aí vem a última objeção. As mulheres erraram o túmulo. Tá lá, o túmulo errado. Gente, a chance das mulheres terem errado o túmulo é baixíssima. Por quê? Primeiro, elas não foram as únicas que foram ao túmulo. José de Arimateia e Nicodemos estavam ali. Os outros discípulos também conheciam o túmulo, era um local conhecido. A quem pertencia aquele túmulo? José de Arimateia. As autoridades sabiam o lugar do túmulo, então não tem como terem errado de túmulo. E aí entra num lugar que não é aquele, não. Elas sabiam o lugar, não tem como. Próximo slide, indo para o final já. Próximo slide. Há o problema das aparições. Jesus apareceu. Sim, mas isso foi coisa da cabeça deles, foi uma alucinação coletiva. Gente, não tem como. Próximo slide, próximo slide. Há uma pesquisa, um artigo científico publicado a respeito disso. Dizer que alucinações coletivas existem é um erro no campo da psicologia, da psiquiatria, etc. Você pode ter ilusão coletiva. Um fenômeno que vem de fora. Mas alucinação, um fenômeno interno, coletivo, é a mesma coisa que você dizer que todos nós aqui vamos dormir e a gente vai sonhar o mesmo sonho. Qual a chance disso acontecer? Zero. Não existe essa possibilidade. Próximo slide, indo para o final. Existem os diferentes relatos. Cada evangelista conta a história de um jeito, mas existe um elemento central. Quais são os elementos centrais? Jesus morreu, foi crucificado, foi sepultado, o túmulo foi encontrado vazio. E as testemunhas, as primeiras testemunhas foram mulheres. Se a história fosse combinada, não tinha como isso acontecer. Se você vai combinar uma história, você é Mateus, eu sou Marcos, aqui está Lucas e João. Vamos combinar uma história? Como é que essas histórias seriam, gente? Todas iguais. É sinal de veracidade, sinal de que é verdade, quando um testemunho, comparado com outro, apresenta detalhes diferentes. Eles não podem se contradizer naquilo que é elemento central. Próximo slide. As mulheres colocadas como testemunhas. Isso não teria valor jurídico na época. Mas, se eles colocaram, é porque a história foi assim. Não tem por que inventar isso aí. Próximo slide. A morte. Só que no Talmud, eles contam que ele foi enforcado. Próximo slide. À frente. Essa é uma obra satírica que zomba da fé cristã. Mas essa obra fala tanto da crucificação quanto da ressurreição. E o próximo slide, estamos indo para o final. O maior argumento é o túmulo vazio. Próximo slide.
Obrigado porque o Senhor morreu em nosso lugar. Obrigado porque o Senhor Jesus, o teu Filho Jesus Cristo, nos deu um exemplo de vida, é verdade. Mas louvado seja o teu nome nesse momento, porque o Senhor venceu a morte. O Senhor saiu daquela sepultura. O Senhor retomou a vida. E por isso hoje nós temos esperança na vida eterna. Ah, Jesus, nós não temos para onde ir. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só o Senhor é o Deus de toda a vida. Por isso, nesse momento, eu oro pelos meus irmãos e irmãs que estavam duvidosos, que chegaram aqui céticos, chegaram aqui com alguma pontinha de dúvida, mas que tudo isso caia por terra agora em nome de Jesus. Que o teu Espírito derrube as barreiras, que o teu Espírito nos encha de certeza e convicção de que só o Senhor é Deus e de que o nosso destino é viver eternamente com o Senhor. Derrama sobre nós o teu Espírito, Pai. Batiza-nos com o teu Espírito nesse momento. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Você pode sentar. Deus seja louvado.